Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Bolhinho, nós já nos encontramos aqui nesta legislatura, uma vez, quando o Sr. Professor veio ao Parlamento para falar sobre a nomeação de uma administradora da ANAC. Pois. É que nessa audição o Sr. Professor veio e fez um ataque fortíssimo ao Governo anterior. Eu estive a rever essa audição e o Sr. Professor disse: houve uma decisão incorreta na forma de lançar o concurso, houve uma decisão partidariamente assumida, houve uma decisão do Governo de continuar a reincidir sobre uma candidata que não tinha nenhum perfil para a circunstância, houve uma decisão em que 2 dos restantes administradores eram incompatíveis para a função. Bem, Sr. Professor, essa audição, que já foi feita no Parlamento e nesta legislatura, e as suas palavras entroncam claramente nas considerações que aqui o PSD hoje fez. Sr. Professor, o PSD, durante 4 anos, matou ou tentou matar a CRESAP. E hoje o PSD vem aqui fazer um elogio fúnebre, ou uma tentativa de elogio fúnebre, das tentativas de matar a CRESAP. E, Sr. Professor, não sou eu quem o diz. Foi o Sr. Professor, nessa audição, relativamente a um caso concreto, porque o Sr. Professor, nessa audição, foi mais longe do que as considerações sobre uma vogal da ANAC. Mas, Sr. Professor, vai-me permitir, eu não posso deixar passar a parte inicial da sua intervenção. Eu conheço há muitos anos, há quase 40 anos, o Sr. Dr. Pedro Passos Coelho. E conheço há mais de 30 anos o Dr. António José Seguro. E aquilo que eu lhe posso dizer, Sr. Professor, é que o senhor entendeu mal aquilo que eu lhes disseram. Por uma razão simples. Por uma razão simples, Sr. Professor. Em primeiro lugar, Sr. Professor, porque as considerações e a forma de abordagem de alguém para presidir uma entidade destas não se faz com essa leviandade e com essa leveza. Faz-se, sob o ponto de vista institucional, no sentido de abordar uma pessoa tendo em conta o seu perfil, a sua experiência, o seu passado, o seu perfil académico, a sua vida pessoal. E, portanto, quando o Sr. Professor aqui nos vem dizer que o secretário-geral do Partido Socialista o indicou, aquilo que eu posso dizer é que o secretário-geral do Partido Socialista pode lhe ter dito: fui sondado e acho muito bem. Que é uma coisa completamente diferente daquilo que o Sr. Professor aqui nos quis dizer. Mas, mesmo que tenha sido assim, Sr. Professor, quero-lhe dizer que o senhor hoje fez um mau serviço à CRESAP e a si próprio. Porque alguém que tem quase 50 anos de vida pública afirmada, que foi dirigente da administração, que esteve nos mais variados momentos de reforma do Estado, que foi presidente do Instituto de Referência do nosso país, vir à Assembleia contar conversas de natureza particular e secreta, que são necessariamente as conversas entre um primeiro-ministro e um convidado, são, na minha perspectiva, um dos maiores erros que se pode fazer a si e que se pode fazer à CRESAP numa abordagem clara da forma que o Sr. Professor foi nomeado. Mas, Sr. Professor, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Ao longo destes anos em que o Sr. Professor foi Presidente da CRESAP, podemos identificar 1.327 notícias sobre a CRESAP e a guerra da CRESAP com o Governo anterior. 1.327 notícias. Dá a sensação, quer pela sua intervenção inicial, quer pela intervenção do PSD, que o Sr. Professor passou estes 4 anos como se nada tivesse acontecido. Ou seja, vem hoje aqui o PSD dizer assim: ó, Sr. Professor, vá lá embora, foi uma personalidade relevantíssima, mas nós esquecemos tudo o que aconteceu ao longo destes mesmos 4 anos. Ó, Sr. Professor, não se pode esquecer aquilo que aconteceu ao longo destes 4 anos. Aquilo que aconteceu ao longo destes 4 anos, em 1.327 notícias, sendo que 72 são referências pessoais a afirmações que o Sr. Professor fez, não são só notícias, são citações do Sr. Professor relativamente ao comportamento dos membros do Governo. E algumas delas que se iniciam logo por se dizer que o Governo não deu condições à CRESAP para fazer recrutamento pessoal, que não deu condições à CRESAP para fazer concursos relativamente ao seu próprio funcionamento,
que não deu condições à CRESAP para conhecer claramente, e depois tivemos um processo no âmbito dos vistos gold, em que o senhor professor mesmo veio dizer que uma das peritas não tinha sido claramente bem escolhida. E todas essas circunstâncias foram ao longo dos 4 anos. Virmos hoje aqui ao Parlamento passar uma esponja sobre um dos piores momentos da administração pública que o governo anterior nos concedeu é um erro. Para a CRESAP, para si próprio, alguém por quem temos consideração pessoal e académica. Mas, senhor professor, relativamente ao que acabou de dizer, pode estar à vontade, porque a CRESAP não vai acabar. O que nós precisamos é de ter uma CRESAP que saiba onde tem que intervir. O que o senhor professor não pode ter é uma CRESAP. O que o senhor professor não pode ter uma CRESAP em que há uma intervenção tábua rasa para todo tipo de administrações públicas. Nós temos claramente que separar aquilo que são nomeações de natureza política daquilo que são cargos que devem merecer uma apreciação e um concurso por parte da CRESAP. E isso é condição essencial. Aliás, a experiência do governo anterior veio demonstrar isso e qualquer governo que venha a seguir vem demonstrar isso. Porque os cargos das administrações públicas não são todos iguais. Porque as circunstâncias em que são nomeadas as pessoas não são todas iguais. Porque as empresas com capitais públicos não são todas iguais. Porque os institutos públicos não são todos iguais. Porque as autoridades reguladoras independentes não são todas iguais. Porque, por este caminho, qualquer dia estaríamos a reivindicar também a presença da CRESAP na verificação da nomeação do Governador do Banco de Portugal, do Provedor de Justiça ou do Procurador-Geral da República. Senhor Professor, nós temos que claramente ter uma entidade que faça recrutamento nos mais altos cargos das administrações, que seja herança de um desempenho, de uma história, de um passado, mas que se aprimore naquilo que é essencial e decisivo para termos uma melhor administração. Não é para que tratemos tudo por igual, porque tratar tudo por igual é não tratar rigorosamente nada. E, portanto, Sr. Professor, eu queria terminar dizendo-lhe, Sr. Professor, eu quero agradecer-lhe, enquanto português e enquanto deputado, o seu longo percurso académico, o seu pensamento sobre as administrações, sobre a administração pública, sobre a organização do Estado, sobre as relações laborais, sobre a forma como se faz a avaliação em diversos setores, como se olha para as administrações de outros países, como se faz a comparação também para Portugal desses mesmos países. Mas, Sr. Professor, nesta hora de saída, eu quero lhe dizer que esperava muito mais de si, e acho que muitos portugueses esperariam muito mais de si, nestes 4 anos que levou de Presidente da CRESAP. E quero também dizer-lhe que não é pelo facto do Sr. Professor estar de saída que a CRESAP deixa de ter maioria para funcionar e deixa de ter condições para continuar a funcionar. E, portanto, se o Governo entendeu que não se reivindicava um estatuto especial de interesse público para continuar, isso não quer dizer que a CRESAP não continue em suas perfeitas competências, com a maioria de funcionamento dos seus membros, com os membros que o acompanharam ao longo destes 4 anos. Muito obrigado, Sr. Professor.